imediato. Fez a matrícula, confirmou o pagamento imediatamente, no sentido de imediato, assim, na mesma hora que o pagamento é confirmado, chega no e-mail que você informou, login e senha para você acessar esta plataforma revolucionária completa que eu acabei de, entre aspas, explicar. Primeira coisa que nós precisamos entender. Se alguém chegar para mim e falar assim, quanto tempo que eu demoro e quantas horas eu precisaria dirigir para chegar em São Paulo? É impossível responder essa pergunta desse jeito, que é do jeito que as pessoas costumam fazer. Eu tenho que estudar quanto tempo por semana e eu vou ficar fluente em quanto tempo? Qualquer pessoa que der uma resposta exata para essa pergunta está faltando com a verdade. Não está sendo íntegra. Porque é o equivalente a alguém falar assim, Felipe, quanto tempo demora para eu chegar em São Paulo? Uai, não sei, você está onde? Você mora onde? Você está saindo de onde você mora? Ou você está no meio do caminho já? Outra coisa, você está indo com qual carro? Outra coisa, você aguenta dirigir quanto tempo? Tem gente que aguenta dirigir 7, 8 horas seguidas sem parar. Tem gente que precisa parar de 2 em 2 horas, precisa parar, levantar. O que eu estou querendo dizer com isso? Ninguém no mundo é capaz de dar uma resposta precisa. Você vai demorar 10 horas para chegar em São Paulo. Ou você vai demorar 12 meses para se tornar fluente. Isso não existe. O que eu posso fazer é o que o Waze e o Google Maps fazem. Que é o que? Te dá uma estimativa baseada no tempo que as pessoas que fizeram esse trajeto que você quer fazer demoraram para chegar lá. Então, uma forma seria, nós vamos sentar aqui, nós vamos 2 horas, tá? Qual o seu nível de inglês? E não sei o que, papapá, né? Com qual carro? De onde você está saindo? Uma outra forma excelente é, você quer ir de Brasília a São Paulo? Quando você joga no Google Maps ou no Waze, ele não te dá uma estimativa na hora? Como? Se ele nem te conhece, ele nunca te viu, sabe nem que carro que você tem? E o pior, tu já viu tanto que essas estimativas, principalmente do Waze, eu acho bizarro, assim, a não ser que você tenha alguma coisa muito fora da curva no caminho, eu fico assim impressionado como o Waze é capaz de ser preciso com uma diferençazinha ali de 3, 5% na estimativa dele. Porque ele está olhando 370 pessoas que fizeram esse trajeto essa semana e ele pega a média de tempo que todas elas demoraram, divide e te dá uma estimativa que acaba sendo muito precisa. Então é isso que eu posso fazer. E aí dentro disso o que a gente tem? Entrevistando e conversando com os meus alunos que ficaram fluentes e perguntando para eles quanto tempo eles demoraram para se tornar fluente e quanto tempo eles costumavam estudar por semana. E fazendo isso durante anos, a gente chegou numa tabela de estimativa de fluência e ela diz o seguinte: o cara que é beginner, o que é um beginner? É uma pessoa, se a gente for falar de nivelamento internacional, A1, A2. Se a gente for falar de alguém que nunca fez nivelamento internacional, nem sabe o que é A1, A2, uma pessoa que já estudou a vida inteira dela, ela estudou até 18 meses de inglês. 18 meses ou menos de inglês na vida dela. Ela tem uma base, uma noção. Esse beginner vai precisar, neste programa, Escola da Fluência, de 24 a 36 meses, estatisticamente falando, para se tornar fluente. E nesse prazo de 24 a 36 meses eu já estou levando em conta imprevistos, tropeços, desvios que sempre vão acontecer com qualquer pessoa. Ninguém no mundo consegue passar 7, 8, 9, 10, 11, 12 meses ou mais consecutivos estudando inglês
todo dia certinho, toda semana, vai acontecer alguma coisa que ela vai dar uma desviadazinha. Aí daqui a pouco ela volta. E quando eu dou esse prazo, eu já estou levando em conta esses percalços da vida que pega o cara, chacoalha ele, e aí de repente ele, meu Deus, o inglês, e volta. Beginner, 24 a 36 meses. Um intermediário, quem que é um intermediário? Se eu estiver falando de nivelamento internacional, B1, B2. Ou alguém que na vida inteira dela somada já estudou em média de 18 a 36 meses de inglês. Somando todos os cursos que ela já fez e tal. Ele não tem só aquela basezinha do beginner, ele já tem uma base bem mais sólida, mas ele também não é o avançado. Um intermediário nesse programa vai precisar de 12 a 24 meses para alcançar a fluência, também já levando em conta tropeços e percalços. E quando eu digo isso é por quê? Porque toda essa estimativa veio de pessoas reais que foram entrevistadas, ou seja, não é chute. Ah, joga aí 12 meses. Não. Veio de pessoas reais e essas pessoas reais, quando elas responderam, dentro da resposta que elas deram, o tempo que elas precisavam para ficar fluente, já estava incluso algum tropeço que aconteceu. Todas elas tropeçaram. Não tem um ser humano no mundo que ele entrou na... Para falar a verdade, eu me lembro de cabeça de uma pessoa. A Gisele Barbosa, que entrou, ela era avançada e ficou fluente em 4 meses. 4 meses é um tempo que um adulto muito comprometido, decidido, sem ter tido nenhuma turbulência severa na vida dele, 4 meses eu consigo levar um objetivo. Mas agora, 8, 9, 10, 11, 12 meses não existe. Então, tirando esses raros casos, todas as respostas, as pessoas tropeçaram, caíram, se perderam, voltaram, algumas delas 2, 3 vezes. E isso já está dentro desse prazo que ela demorou para ficar fluente, que gerou essa tabela. Falando em Gisele em avançado, o avançado vai precisar de 4 a 12 meses. O avançado é o C1 no nivelamento internacional, ou alguém que já estudou pelo menos 36 meses de inglês na vida, somado. Esse avançado vai precisar de 4 a 12 meses com este programa para conseguir se tornar fluente. E aí a gente entra onde? Na dedicação semanal. Então, conversando com esses alunos que ficaram fluentes, você vai encontrar desde aquele que estudava 5 horas por semana em média, tá? Que é o que eu chamo de mínimo semanal viável para fluência. Pergunta muito típica. Tá bom. Quanto tempo é muito relativo, mas o mínimo que eu tenho que estar disposto. 5 horas por semana. A gente trabalha com adulto meta semanal ou quinzenal ou de 3 semanas. Você não trabalha diária nunca, porque a agenda do adulto não comporta isso. Então, 5 horas por semana, o mínimo. Você vai encontrar até quem estudava 20 horas por semana, que eu chamo de máximo semanal proveitoso. Então, assim, na minha opinião, com os meus 10 anos de estudo, de pesquisa, de trabalho com adultos, focado em fluência no inglês, 20 horas por semana é o máximo que ele consegue transformar em progresso. Passou disso, ele está lá estudando, mas o corpo dele, a mente dele não dá conta de acompanhar mais aquele progresso. Como se fosse um overtraining. Entendeu? Tem um tempo de academia, de exercício, máximo que o corpo do cara aguenta. Dali para frente, na verdade, ele está andando para trás. Ele está cansando o corpo dele e está piorando. Então, 20 horas eu considero, com a minha experiência, com tudo que eu já pesquisei, estudei, ser o máximo semanal proveitoso. E aí é esse range de 5 horas a 20 horas por semana, em média, que vai determinar, provavelmente e predominantemente, o range de cada nível. Então, o beginner, 24 a 36 meses. O que vai ser decisivo? Se ele está mais para perto do mínimo ou do máximo, na maior parte do tempo que ele estuda. Intermediário e avançado a mesma coisa. Dentro desse range que a gente deu,
de 4 a 12 meses, 12 a 24, 24 a 36, a dedicação média semanal é que vai predominantemente determinar em qual tempo provavelmente essa pessoa vai ficar fluente. Por causa desta que eu acabei de te falar, essa tabela, o acesso dura 3 anos. Por quê? Porque, estatisticamente falando, a pessoa que vai precisar de mais tempo vai precisar de 36 meses usando este programa para conseguir ficar fluente. É só importante frisar, aqui nós estamos falando do quê? Basicamente, 80% listening. Então, o que eu estou querendo dizer? Esse cara aqui que estuda 20 horas por semana, o estudo real dele é de 20 horas por semana, mas o sentimento dele de estudo é de 4 horas por semana. Por quê? Porque dessas 20, 16 horas foram ouvindo áudio dentro da rotina da vida que ele já vivia. Se arrumando para ir trabalhar, indo trabalhar, arrumando a casa, cozinhando, na caminhada, na esteira, fazendo exercício, enfim, no trânsito, no avião. Ou seja, o tempo total estudado por semana é muito diferente do tempo que a minha agenda foi ocupada ou a sensação que eu tive. Porque 80% do tempo de estudo de um adulto que fica fluente, ele, vamos dizer assim, ele se dilui, se dissolve na rotina que ele já está acostumado a viver. Ele só vai criar o hábito de continuar fazendo aquilo ouvindo áudio em inglês. Então, quando nós estamos falando disso aqui, a primeira coisa importante entender é isso. 80% nós estamos falando de áudio, que se dissolve, se dilui. E a segunda coisa, essa média dentro dos 7 passos é o quê? Predominantemente assistindo a videoaula, ouvindo áudio, brincando de ator, brincando de professor, fazendo atividade de fixação, nos passos 1 a 5, preparando, né, quando eu perguntei para as pessoas, o que eu estou querendo dizer aqui? Quando eu perguntei para eles, esse tempo de dedicação semanal, eles estão me dizendo basicamente o quê? O tempo que eles passaram vendo aula, ouvindo áudio, 80%, brincando de ator, que em média costuma ser 15 minutos, a maioria das respostas que eu recebi. Eu costumo brincar de ator perto do meu Conversation Speaking Practice, perto de eu encontrar o navegador e o tutor do Sofia, e eu faço isso ali 15 minutinhos, também nem sente, assim, não, eu estava sobrando 15 minutos aqui, eu fui lá e fiz, na frente do espelho, no banheiro, enfim, no quarto, fazendo atividade de fixação e se preparando para o Conversation Speaking Practice. Então nós estamos falando aqui predominantemente 80% de listening, e aí o restante vai ser um pouquinho de videoaula, um pouquinho de brincar de ator, brincar de professor, se preparar para o Conversation Speaking Practice. Feito isso, eu vou provavelmente cair nesses ranges que eu dei antes, de tempo até a fluência. 3 anos de acesso completo ao programa, incluindo todas as melhorias e upgrades que a gente criar durante esses 3 anos de acesso. Esse programa que nós estamos inaugurando agora, ele é 730 vezes melhor, mais eficiente que o primeiro que eu fiz, porque nós estamos literalmente, constantemente melhorando, evoluindo, criando coisa nova. Então, com certeza, do dia que ele entrar até o final do 3º ano de acesso dele, vai ter sido criado vários conteúdos novos e vão ter tido vários upgrades na plataforma, várias melhorias. Esses upgrades, esses conteúdos novos, essas inovações já estão inclusas no pacote que ele está adquirindo, que ele está comprando. E por que 3 anos? Tem gente que acha que seria melhor se fosse 4, 5, 7 ou até vitalício. Deixa o resto da vida, dá acesso. Na verdade, não. Na verdade, e isso aqui é conversa com um psiquiatra. E se a pessoa quiser, ela pode testar, conversar com qualquer médico, qualquer neurocientista ou qualquer psiquiatra, talvez até um psicólogo, para confirmar o que eu estou falando. O cérebro humano tem uma necessidade intrínseca de um fim para um projeto. Tanto que, se a gente for olhar agora, que horas são? São 2h44. Porque o dia tem um começo e um
fim. O ano começa e termina. Casamento até que a morte os separe. O que eu descobri? Quando você tira a previsão, a deadline, você está jogando o cara numa maratona que não tem fim. Ninguém suporta isso. Isso é receita, it's a recipe for disaster. É receita para desastre, para boicote. Então, para as pessoas, né, que possam imaginar que, poxa, mas não, tinha que ser vitalício, tinha que ser 5 anos, tinha que ser mais longo. Isso que ela acha que tinha que ser, seria o motivo pelo qual ela ia desistir e se boicotar no meio do caminho. Sendo objetivo para encerrar essa resposta. Do ponto de vista neurocientífico, cognitivo, cerebral, a melhor coisa que eu posso te dar para a tua motivação e comprometimento é fazer o que eu acabei de fazer. Te dar estimativa baseada em centenas de pessoas que fizeram a mesma viagem que você está querendo fazer. E aí eu digo para você o seguinte, as que mais demoraram para fazer essa viagem, demoraram 3 anos. Então eu vou te dar esses mesmos 3 anos. Por quê? Você fala assim, isso faz sentido. Não, caramba. Isso, quando eu te dou um prazo irreal, você pode até aceitar, mas lá na hora, no meio do caminho, você se boicota porque você fala assim, cara, isso aqui não tem como, isso aqui é irreal, isso aqui é inalcançável. Então, em outras palavras, a melhor coisa que eu posso fazer do ponto de vista neurocientífico, cognitivo, motivacional, é te dar um prazo razoável, alcançável, que eu te provei com argumentos, com lógica, com estatística real, empiricamente, um prazo alcançável que tem sentido na sua cabeça para você chegar lá. Isso é o que vai gerar um máximo de comprometimento e motivação. Se eu falo assim, olha, quem demorou mais demorou 36, mas vou te dar 48. Eu já estou quebrando a sua motivação porque você já está assim, não, então, você está entendendo? Ou então fala assim, quem demorou mais demorou 36, mas para você, quer saber? Para você eu vou te dar o tempo que você quiser, você que vai falar para mim. É lindo de falar essas coisas, né? Mas na prática destrói a motivação da pessoa. A melhor coisa é quem mais demorou, os que mais demoraram 36 e é por isso que eu vou te dar os mesmos 36. Você tem até 36. Se fizer antes, mérito seu, senão você vai ter o mesmo prazo que todo mundo teve, que mais precisou. Isso aí joga a tua motivação lá no alto, seu comprometimento lá no alto. Depende. Como assim? Eu tenho uma coisa, algumas pessoas até discordam do que eu faço, mas eu faço questão de ser muito assim, coerente com a realidade. Então vamos dizer o seguinte, você comprou a Escola da Fluência, aí você saiu daqui e foi para tua casa. Chegou em casa, você começou a assistir. Sua esposa entrou no escritório, na sala, no quarto, você está lá assistindo. Ela, caramba, que interessante. E ela tá lá, começa a assistir com você. Aí você vira para ela e fala assim, amor, o que foi? Sai daqui que você não comprou. Só eu que paguei a matrícula. Ou, acabei de falar anteriormente, uma coisa muito comum na vida de um adulto que fica fluente. Entrou no carro, áudio. Os áudios do programa. E a hora que tiver a esposa dentro do carro? E a hora que tiver o marido? E a hora que tiver o pai, a mãe, o filho, quem mora com ele, quem convive com ele na casa dele, ele vai deixar de estudar ou vai fazer o quê? Mandar o povo tampar o ouvido? O que eu estou querendo dizer com isso? Se você quiser comprar só o teu pacote, eu não me incomodo, porque eu sei que isso seria, primeiro, seria impossível, segundo, ia causar um desgaste, um constrangimento enorme na sua casa. Quem mora na sua casa vai assistir. Eu nem tenho como controlar isso, para falar a verdade. Então não vou te proibir
se a sua esposa ou seu marido quiser assistir o programa com você. Agora, aquilo que a gente tem na plataforma, que eu chamo de o lado a chave biológica, o lado humano, mentorias, porque nós não somos só um curso online. Nós temos toda essa outra parte que faz uma diferença enorme, que são as mentorias, as sessões com os navegadores da fluência, os faixa preta, as práticas de conversação com o tutor nativo e os plantões de dúvida. Todos esses serviços são prestados por seres humanos. E isso aqui, diferentemente de um programa que é só... O que eu estou querendo dizer, né? Tem muito curso que é só online. E, na verdade, para o cara que tem esse curso online, não faz diferença nenhuma se entra 300 ou se entra 3.000. O custo é o mesmo, porque é só o povo ficar assistindo aula lá. Nós não somos assim. Nós temos todo esse outro lado, que são serviços que são prestados por seres humanos reais, e aqui é on demand. Quanto mais pessoa vem, maior é o custo para a Escola da Fluência. Então, aqui não dá para comprar um pacote e todo mundo da família faz prática de conversação. Todo mundo da família vem para o navegador da fluência. Todo mundo tem mentoria de destravamento. Não tem como. Então, assim, resume a resposta. Comprei só um pacote, fiz uma matrícula e a minha esposa está assistindo comigo. Eu nunca vou, não tem nem como eu saber disso. Não vou encrencar com a pessoa por causa disso. Agora, eu quero o pacote completo, a solução completa para ser fluente. Eu quero 7 passos. Videoaula, áudio, play actor, play teacher, atividade de fixação, navegadores da fluência, prática de conversação com o tutor nativo. Quero poder vir na mentoria de destravamento todas as vezes que eu precisar para ser atendido. Quero ter todo o suporte do mundo. Aí é um por matrícula. Essa pergunta é muito interessante. Será que estudar inglês... Inglês não tinha que ser presencial? É o raciocínio mais lógico do mundo, é a coisa mais intuitiva. Só que nós temos que tomar cuidado muito com uma coisa chamada falsa correlação. Falsa correlação são, como o próprio nome já diz, né? São conexões, são verdades que a gente assume que não são mais comprovadas ou embasadas por resultados. A minha mãe, com todo o respeito que eu tenho por ela, quando o assunto é alimentação, ela é campeã das falsas correlações. O que eu quero dizer com isso? Ela é capaz de querer dar conselho para o meu nutrólogo, que talvez seja uma das pessoas mais saudáveis do Brasil. O cara não tem gordura no corpo, o cara tem uma saúde violenta, só come coisa natural. E a minha mãe é capaz de dar conselho de alimentação, ou seja, ele tem uma saúde, um corpo muito melhor, e ela fica dando dica que ela nem sabe se funciona na vida real. Então, falsa correlação são coisas que não funcionam ou não funcionam mais na prática. Só que apego à tradição que não corresponde a resultado na vida real. Aonde eu quero chegar com isso? Intuitivamente falando, inglês tinha que ser presencial. Aí eu te pergunto, quantas pessoas você conhece que entraram numa escola de inglês ou estão fazendo aula com professor particular ou nativo, conversa presencial, ficaram fluentes? Agora, quantas que eu, só nessa semana, já mostrei que ficaram fluentes com este programa, que é online? Então nós temos que ter muito cuidado para diferenciar intuição, tradição, correlação de resultado na vida real. Intuitivamente falando, inglês tinha que ser presencial. Faz muito sentido. I gotta give you that, eu tenho que assumir. Mas, como alguém que, inclusive, já comecei a minha carreira de professor de inglês em escolas tradicionais, depois tive minha própria escola, presencial, eu nunca cheguei perto de conseguir gerar fluentes e transformar a vida das pessoas, nem perto do que a gente faz hoje com esse programa. Então, quando a gente olha para a realidade,
Aqui está a solução. Segunda a sábado, das 7 da manhã às 9 da noite. Suporte completo, resposta em até um dia útil. A média da minha equipe hoje são 8 horas. Um aluno é respondido e o problema dele é resolvido em até 8 horas em média. Mas a nossa promessa, em até um dia útil, teu problema estará resolvido. Como é que eu posso acionar? Eu posso acionar pelo Zap, eu posso acionar pelo Facebook, no Messenger, pela comunidade. Cada turma tem uma comunidade secreta própria no Facebook, eu posso acionar o suporte por aqui. Eu posso acionar o suporte por e-mail, óbvio. Inclusive, dentro da plataforma, existem vários checkpoints, vários pontos estratégicos em que a plataforma, estudando o teu comportamento, ela você aperta um botão, ela abre um e-mail e ele já puxa teu nome, tempo de curso, qual turma que você entrou, aonde que você está naquele momento, automático, e você só digita qual é o problema que você está tendo, e-mail disparado. Um dia útil, em até um dia útil, minha equipe já vai ter te procurado com a solução. Segunda a sábado, das 7 às 9 da noite. Todo treinamento que a gente faz, e a gente faz constantemente treinamento de melhoria com a equipe de suporte e atendimento ao aluno, a gente sempre reforça nosso lema número 1. Transformar e encantar alunos. Não adianta só transformar, o curso é ótimo, o atendimento é uma bosta. Não adianta só encantar. Cara, o curso é uma bosta, mas o atendimento, eu preciso dos dois. Eu preciso de pessoas transformadas e encantadas. E graças a Deus, dentro da Escola da Fluência, as pessoas são muito satisfeitas com o pós-matrícula. Depois que ela já comprou, talvez ela seja mais bem tratada do que antes. Porque a gente faz muita questão, eu particularmente faço muita questão. Para mim é o fim do mundo, sim, é uma coisa que me deixa louco. É exatamente isso. É o cara, depois que eu comprei, ele caga na minha cabeça, entendeu? Só queria meu dinheiro. Eu acho isso o fim do mundo. A gente fez questão de montar uma equipe que, cara, a gente trata super bem todo mundo e os nossos alunos melhor ainda. Então, suporte completo de segunda a sábado, de 7 da manhã a 9 da noite e atendimento padrão top das galáxias. Será que eu tenho tempo, né? Pô, eu sou pai de família, mãe de família, eu tenho 2, 3 filhos, trabalho, sou empresário, enfim. A minha agenda é muito ocupada. Eu acho que eu não tenho tempo. Primeira coisa que eu preciso entender. Todos os alunos que eu conheço que ficaram fluentes, no máximo 15% era aposentado. E eu não estou dizendo que é aposentado, não faz nada da vida, mas assim, tempo livre. Existe um ditado que fala assim, se você quiser que alguma coisa seja feita, dê para alguém muito ocupado. A grande, imensa maioria das pessoas que estão ficando fluentes com este programa são altamente ocupadas. A maioria, grande maioria, família, no sentido de marido, esposa, filhos. Cara, imensa maioria, vou ter que levantar essa estatística assim, mas chutando de cabeça, 85% pelo menos trabalhando assim 10, 12 horas por dia. E vários deles com outros compromissos, igreja, esporte, o outro corre, é maratonista, enfim. Então, primeiro, nós estamos falando de pessoas iguaizinhas, talvez essa pessoa que está se perguntando, né? Pô, mas será que com a minha realidade? Sim, é com essa realidade exatamente parecidíssima com a sua que essas pessoas estão ficando fluentes. Segunda coisa que eu preciso lembrar, 80% do tempo que você vai precisar para se tornar fluente já está na sua agenda hoje. Com essa agenda que você tem, com essa vida que você acabou de pensar, vamos dizer assim, né? Quando você perguntou, será que eu tenho tempo com essa vida?
80% do tempo que você vai precisar para ser fluente, que são os áudios, já está na tua agenda hoje. Terceiro, este tempo que você vai precisar arrumar de verdade, que são os 20% que não vão ser diluídos, que é para eu parar e assistir uma videoaula, que não tem como eu fazer dirigindo na esteira, não dá, eu vou ter que parar para assistir a videoaula. Que é a hora de eu brincar de ator, brincar de professor, fazer as atividades de fixação, que é a hora que eu vou fazer a conversação com faixa preta navegador da fluência ou com tutor nativo. Esses passos aqui, que vão dar 20% do teu tempo de estudo, esses aqui você vai ter que encontrar tempo. E aí vem uma pergunta muito grande. Ou aqui vem uma grande verdade. Tempo é prioridade. Qualquer tempo e dinheiro, na verdade, tá? Toda pessoa do mundo que diz que não tem tempo ou dinheiro para um projeto A, projeto X, que isso aqui não é só com fluência, com qualquer coisa na vida. Essa mesma pessoa, do dia, presta atenção nisso, do dia que ela te falou que ela não tinha tempo ou dinheiro para o projeto X, 3 meses depois, ela fez e comprou coisas diferentes, mas o projeto X ela continua sem tempo nem dinheiro. Essa pessoa que fala que não tem tempo ou dinheiro para o X, ela gasta tempo e dinheiro com outras coisas, mas o X não. Por quê? Porque o X não é prioridade. Então, eu não sei se isso é legal de ouvir, mas a verdade é, se for prioridade, eu vou criar tempo. Se não for prioridade, eu dou uma desculpa. Quanto mais o quesito dinheiro pesar na decisão da pessoa, na minha opinião, na minha simples, humilde opinião, mais essa pessoa precisa entrar. Como assim? Simples. Se o quesito dinheiro, valor para investir, está pesando na decisão dela de realizar um sonho, senão ela nem estaria assistindo a gente aqui. Se fluência não fosse um sonho, ela nem estaria aqui. Então é um sonho, e é um sonho que provavelmente a essa altura aqui do campeonato ela já entendeu que esse programa vai realizar esse sonho. Finalmente ela encontrou o programa para realizar esse sonho dela. E que, na verdade, esse sonho da fluência é só o estopim para vários outros sonhos que ela tem dentro dela, que vão ser viabilizados pela fluência. Fluência é um catalisador, é um megafone de outros sonhos. É só um caminho, é uma ferramenta. E tudo isso está em xeque por causa de um valor que está pesando. Essa pessoa, na minha opinião, deveria entrar mais do que qualquer outra. Por quê? Porque se ela continuar do jeito que ela está, as chances e a esperança dela pivotar a carreira, a profissão e as finanças dela morrem na economia brasileira. Ela tem o território e a economia brasileira como esperança da vida dela. Essa mesma pessoa, falando inglês fluentemente, no mundo que nós vivemos hoje, ela tem literalmente o mundo inteiro para alavancar a carreira dela, inclusive, que é uma coisa que começou a acontecer e vai ficar cada vez mais comum, trabalhar remotamente para uma empresa europeia, por exemplo, ganhando em euro e morando onde ela quiser. Vamos pegar um caso assim bem extremo para poder trazer o ponto didático, para aterrissar esse ponto. Um brasileiro que foi morar em Buenos Aires, fala inglês, trabalhando para uma empresa inglesa, ganhando em libras esterlinas. O salário dele cai na conta dele, na Argentina, ele entrou lá 5 mil libras, multiplica por 8, sei lá. É o equivalente a ganhar 40 mil. Tô sendo extremo? Tô, mas para entender. Então, na minha opinião,
essa pessoa que está dizendo que o que está pegando para ela é o dinheiro, é a que mais deveria entrar. É a que menos deveria se dar o direito ou cogitar a possibilidade de ficar de fora. Porque se ela ficar de fora, ela vai continuar onde ela está. E a chance vai ficar cada vez mais apertado. Cada vez mais apertado. Versus fluência em inglês. E aí, meu amigo, eu não quero saber quem que vai ser eleito, quem que não vai. Eu tô... E não precisa nem desse cenário, né? Mesmo morando no Brasil, eu sendo fluente em inglês, o meu leque de opções é muito... Se tiver eu e alguém do mesmo nível de competência que eu falo inglês e o outro não, já está decidido. Esse cara está fora e eu fiquei. Então, assim, todos os cenários, a fluência em inglês talvez seja a coisa que essa pessoa mais está precisando no momento. E se não funcionar comigo? Eu vi aí, né, cara, várias pessoas, algumas delas super me identifiquei e até pensei, caraca, se funcionou com ele, provavelmente vai funcionar comigo. Mas e se não funcionar? E essa pergunta que é muito pertinente, a verdade é que só tem uma pessoa no mundo que sabe responder ela. Você. E realmente não adianta funcionar com 1.595 pessoas. Dessas 1.595, 430 são parecidíssimas com você, se não funcionar com você. E é por isso que é você quem decide se funcionou com você ou não. Como assim? Garantia total, risco zero. 14 dias... Fiz a minha matrícula, eu tenho 14 dias para testar, conhecer. E é você que vai decidir sobre o seu juízo, de acordo com os seus critérios. É você que vai dizer se funcionou com você ou não. E se eu julgar, ou você julgar, para não ter confusão, e se você julgar que não funcionou com você, acabou. Eu vou te respeitar. Você vai mandar um e-mail, se quiser pode só botar no título, quero cancelar, ponto final, resolvido, 100% do teu valor investido de volta para você. Simples assim. Porque dessa forma, eu pego um possível gerador de insegurança que poderia deixar o cara de fora. Lembra que eu falei, não sei se a pessoa que está vendo essa parte do vídeo prestou atenção ou assistiu lá no começo, mas eu falei no começo desse vídeo que o que nós vamos começar a entregar, o que a gente entregava, já era de altíssima qualidade. Da forma que nós vamos começar a entregar agora, é uma coisa completamente inovadora, revolucionária, sem precedentes. Eu não quero que isso aqui seja o que vai roubar essa pessoa de experimentar uma coisa que vai transformar a vida dela para sempre. Então, como é que eu resolvo isso? Eu tiro o risco das suas costas. Passa para mim, bota nas minhas... O risco é todo meu. Quando eu faço isso, que a lei me obriga a dar 7, eu dou 14. Quando eu faço isso, eu estou literalmente puxando o risco das suas costas, botando nas minhas. O risco é todo meu. Teu risco é zero. Entrou, 14 dias, você falou que não funcionou, acabou. Toma teu dinheiro de volta, 100% que você investiu de volta, ponto final.